Paz do Senhor, graças a Deus, igreja, por estarmos aqui nessa tarde. Estamos felizes por termos chegado aqui neste lugar. É para fazer a leitura, irmã? É para fazer a leitura? Eu quero convidar a igreja para nós lermos um versículo no livro de 1 Crônicas, capítulo 4. Versículo 9 e 10. Se você trouxe a sua Bíblia, primeiro livro de Crônicas, capítulo 4, versículo 9 e o versículo 10. Quantos acharam? Digam amém. Amém. 4 e 9 e 10 de 1 Crônicas, diz assim a palavra do Senhor. Repete comigo, igreja, porque se você não achou, você vai... Vamos repetir comigo. E foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. E sua mãe chamou seu nome Jabes, dizendo... Porquanto com dores o dei à luz. Porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: se me abençoares muitíssimo, e os meus termos ampliares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja aflito, e Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Quantos podem dizer amém? Eterno e maravilhoso Pai que estás no céu, ó Deus, obrigada por esta palavra, pela tua presença, por estarmos aqui, Senhor. Obrigada pela tua igreja, obrigada pelas irmãs do círculo de oração, obrigada por aqueles que estão em casa também. Ó Deus, muito obrigada por essa tarde. Fala conosco, Senhor, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Quantos podem dizer amém? Pode sentar adorando, igreja. Glória a Deus. Livro de 1 Crônicas é um livro que geralmente as pessoas leem pouco, porque é um livro que vai falar sobre genealogias. E genealogias parece uma leitura cansativa, mas aqui no capítulo 4 do livro de 1 Crônicas, no meio de uma genealogia, a Bíblia vai dizer a genealogia, os descendentes de Judá. Glória a Deus. E aí, para você entender essa história, a gente tem que ir lá em Gênesis, de todo jeito, Gênesis no capítulo 38, porque a gente vai ver que Judá recebe uma promessa. O nome Judá significa louvor. Ele recebe a promessa de ser o pai de todos os reis, inclusive da genealogia de Judá viria o próprio Jesus. Então, ele recebe essa promessa e a Bíblia vai dizer que ele tem 3 filhos, Onã e Selá. 3 filhos homens Deus dá para ele. Mas, durante a sua vida, ele vai... preparar ou encontrar uma esposa para seu filho primogênito, no caso E quando ele acha essa menina para casar com é um mistério, viu, igreja? Jesus está aqui. Quando ele acha essa menina com o nome de Tamar, porque aí é um mistério, Tamar significa palmeira, significa vigia, e aí a Bíblia vai dizer que os dois vão se casar, mas daquele casamento
não surge descendência, inclusive faz o que é mal aos olhos do Senhor, e o Senhor vai ali matar, diz a Bíblia que Deus o matou. Agora Judá vai ficar com 2 filhos. Agora Judá vai ficar só com Onã e com Selá. Como era lei naquela época, a viúva tinha que casar com o próximo filho. E Tamar casou-se com Onã. É mistério, viu, igreja? Glória a Deus. Naquele casamento também não suscita geração. E Onã faz o que é mal também aos olhos do Senhor, e Deus mata ele. 2 filhos que Deus leva de Judá. Agora só restava Selá. E Judá chama Tamar e diz assim: Selá ainda é muito criança, volta para a casa dos teus pais, porque quando ele crescer, eu te dou ele como marido, para ele suscitar geração aos seus irmãos. E a Bíblia diz que ela volta para a casa dos seus pais. Deus manda dizer para a igreja: eu sou Deus de compensação. Aleluia. Aquilo que você perdeu, eu vou compensar na tua vida. É para quem crê nessa palavra. Aleluia, glória a Deus. Aí a Bíblia diz que passados alguns anos, Selá já era um jovem, já podia se casar com Tamar, mas Judá não queria dar o seu filho para ela, com medo de perder o único filho que tinha, porque ele já era viúvo. Glória a Deus. E ele sabia que da sua geração viriam os reis de Israel. A Bíblia diz que Judá foi tosquear as suas ovelhas em Tímina, num lugar chamado Tímina, que era exatamente o lugar onde moravam os pais de Tamar. E ali a Bíblia diz que ele, quando está tosqueando, Tamar se disfarça e vai para o caminho. E a Bíblia, porque na hora do parto, eles eram gêmeos, na hora do parto, Selá nasceu primeiro, colocou a mão para fora, e diz a Bíblia que a parteira colocou um fio roxo na sua mão. Mas aí a Bíblia diz que ele coloca a mão para dentro, e quem rompe, aleluia, é exatamente Pérez. Por isso que ele recebe o nome de Pérez, e o segundo filho recebe o nome de Zerá. É para quem crê, viu, igreja? Mas Deus está trabalhando nessa história. Glória a Deus. Quando a gente chega aqui, glória a Deus. Quando a gente chega aqui, a gente vai ver que Pérez e Selá essa genealogia de Judá não vai falar de Onã. Ela vai falar exclusivamente desses gêmeos. Esses gêmeos que foram gerados por acaso. E tem coisa que na nossa vida acontece por acaso. Mas na vida de crente não tem acaso. Não tem coincidência. Na vida de crente tem providência de Deus. E aí a Bíblia diz que essas 2 crianças vão crescer e vão dar filhos, vão gerar descendentes. E da geração de Pérez, que é o primogênito de Tamar, da geração dela da geração de Pérez vai nascer este menino chamado Jabes, que nós lemos na palavra. É incrível, igreja, como a Bíblia começa no capítulo 4, descrevendo uma genealogia. Quando chega no versículo 8, ele para a genealogia e só recomeça no versículo 11. Sabe por quê? Porque tem hora que Deus para a história somente para tratar com a tua vida. Será que você pode dizer para alguém que está do teu lado: tem hora que Deus faz parar tudo somente para resolver a tua causa? Eu posso provar para você. Eu posso provar para você. A Bíblia diz que quando Deus ia ressuscitar a filha de Jairo, uma mulher toca na orla dos vestidos de Jesus e Jesus para. É um mistério, mas nessa tarde Jesus parou por causa de uma oração que foi feita aqui neste lugar. Glória a Deus. Ele parou e Jairo apressado porque a filha estava mal, mas Jesus parou. Quem me tocou?
porque eu senti que saiu virtude. Ele parou por causa de uma vida. Ele parou a genealogia no meio para falar de Jabes. É um mistério, viu, igreja? Mas ele quer falar contigo nesta tarde. Glória a Deus. Aí a Bíblia diz que esse menino, ao nascer, ele fez com que a sua mãe sofresse no parto. Foi um parto difícil. Porque, na verdade, não só é a mãe que sofre no parto, a criança também sofre. Os dois sofrem. Por quê? Ele tem que passar por um caminho muito estreito e a mãe tem que abrir esse caminho estreito. Tanto é que toda criança que nasce de parto normal, nasce chorando, é porque ela sofre também. E a Bíblia diz que aqui foi o sofrimento dos dois, tanto da mãe como do filho. E quando aquele filho nasce, aquela mãe diz assim: este menino vai se chamar Jabes. Jabes quer dizer tristeza, angústia. Aleluia, glória a Deus. E naquela época em Israel, os nomes eram dados aos filhos pela aparência, pela circunstância de como ele nascia, ou pela situação, contexto histórico que estava se passando naquele momento. E a Bíblia diz que quando esse menino nasce, a sua mãe coloca este nome nessa criança. Se a gente for olhar os outros pais que colocaram nome nos seus filhos, porque quando você coloca o nome nos filhos, glória a Deus. E a gente poderia citar muitos nomes aqui, mas Deus manda te dizer